Bem, e como ontem nós falamos acerca da hermenêutica bíblica, hoje eu vou trazer para vocês, como segunda parte do nosso assunto, um ponto muito importante que acredito que vai corroborar muito para os estudantes da teologia, com concentração na área bíblica, não apenas na sistemática, mas em especial na área bíblica, apesar de que eu não estarei fazendo nenhuma exegese ou mesmo uma crítica textual, mas o conteúdo que eu estarei transmitindo para vocês certamente irá ajudá-los a ter uma compreensão melhor acerca da produção da Bíblia, dos fenômenos que estiveram presentes através da atividade dos escribas e dos críticos textuais modernos. Ok, gente? Então, ontem nós falávamos acerca da interpretação em busca da originalidade do texto e mostramos que é impossível conseguir resgatar a originalidade do texto. E o renascentismo, com seus pensadores e teólogos, procuravam fazer isso, buscar no texto a verdade. E já, posteriormente, os críticos do iluminismo mostraram a impossibilidade disso. Então, o modo de encarar os textos bíblicos tem a sua primeira grande expressão na Reforma Protestante. E quando falamos de Reforma Protestante, o primeiro nome que vem à mente de qualquer pessoa é de quem? Martinho Lutero. Não é isso? E foi justamente na Reforma que se afirmou a necessidade de um acesso direto dos textos bíblicos, que somente então foram traduzidos do latim para as línguas chamadas modernas. Ok? E isso ocorreu sob a influência justamente de Lutero. Vários teólogos vinculados à Reforma Protestante também passaram a afirmar que a tradição não era necessária para uma interpretação adequada da Bíblia, pois, segundo o próprio Lutero, se Deus havia concedido as Escrituras para a salvação, então seria uma blasfêmia contra a filantropia da igreja, né, e a filantropia divina também, afirmar que os textos eram obscuros e insuficientes para garantir ao homem o conhecimento, a verdade acerca da salvação. E daí adotou-se então o princípio da solas Escrituras ou sola Scripturas, um termo que ficou muito cunhado para quem é calvinista, né? Adora falar sola Escritura, sola gracias, sola Deus, não é isso? Que determinava então que a compreensão ela deveria limitar-se à exegese do texto bíblico, pois a Bíblia oferecia ao intérprete as chaves para a sua própria compreensão, sendo desnecessário apelar para a contextualização histórica, para a tradição católica ou mesmo a tradição judaica. Então, podemos observar até aqui que os grandes problemas relacionados às divergências, às contradições em relação à busca pela verdade no texto sagrado, ela se deu não apenas lá no terceiro século, mas isso perdurou muitos anos, né, muitos séculos. E quando chega em Martinho Lutero, e depois isso também vai se estender a Calvino, as coisas vão piorar. Por quê? Porque vai se propor uma interpretação totalmente individualista. Ou seja, cada um poderá ler o texto, porque o texto bíblico, por ser inspirado, vai falar de maneira diferente para cada um.
o texto falará com o leitor aquilo que é necessário para a sua salvação, ok? Então, essa saída, ela não envolve, portanto, uma afirmação da historicidade diacrônica. Observe que o grande temor de Lutero, Calvino e tantos outros que vieram depois com relação à análise do texto por uma linha diacrônica é que com o cienticismo histórico poderia se descobrir que estamos tratando de uma literatura dentro de um contexto socioliterário judaico, em que as narrativas, ou melhor, os gêneros literários, poderiam não representar fatos históricos, na verdade, e sim um conjunto de crenças, mitos, lendas, tradições do próprio judaísmo. Tanto isso para o antigo quanto para o novo cristianismo, que surge somente depois do primeiro século. Então, essa preocupação, na verdade, com a busca por uma linha diacrônica dos textos, vai apontar para o que nós chamamos de pragmatismo, que é uma busca fora do texto, mas o primado de uma sistematicidade sincrônica. Ou seja, vamos apelar então apenas para uma análise sincrônica, a partir do que nós temos em mãos, porque se nós formos prescrutar, investigar profundamente a origem dos textos e o que realmente o texto pode nos trazer, poderemos encontrar aquilo que nós não queremos, ou seja, contrariar a nossa fé e tudo que temos defendido e professado até hoje, inclusive dogmatizado. Ok, pessoal? Então, a análise sincrônica, que parte a partir do que tem-se em mão, que são os códex, é que passou a, então, fazer parte desse corpus de investigação dos teólogos e intérpretes modernos, falando em relação à reforma protestante. Então, esse princípio, ele não foi inventado na reforma. Ok, gente? O princípio da sola escritura não foi uma invenção luterana, mas uma retomada de princípios da própria patrística. Se formos lembrar bem, a patrística tinha uma concepção teológica que voltava ao início do cristianismo e teve como o seu maior expoente quem? Santo Agostinho, lá no IV século, em cuja teoria já aparecia o primado das escrituras. E nós vemos isso, inclusive, nas confissões de Santo Agostinho, nas suas grandes obras. E essa concepção, então, dominou a teologia católica até por volta do século VIII, com o surgimento da escolástica, que era trazia a filosofia cristã medieval, cujo principal expoente, então, foi São Tomás de Aquino. E eu já falei, inclusive, que na obra de Thiene, que eu indiquei, vocês poderão ter maiores informações sobre os pais ocidentais, ou pensadores ou filósofos ocidentais, ok? Então, gente, continuando, a valorização protestante do estudo do texto, ela foi acompanhada pela tradução das escrituras para as línguas modernas e pela extensão da interpretação da Bíblia e todos os seus leitores. Com isso, a interpretação da Bíblia, que propriamente foi resultado dessas constantes buscas e controvérsias e vontade de se defender uma determinada fé, dos textos bíblicos, teve que passar na tradição católica. E era limitada aos doutores da igreja, ok? Então, esses doutores, propriamente, eles passaram a uma atividade de exercício constante de exame textual.